Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Quer ir ao YouTube? É só digitar Paulo Roberto Maciel e vai lá. Tem o blog também e o Facebook. No Facebook tem muito texto para pesquisa. Já que eu sou formado em letras, eu gosto de escrever, já escrevi alguns livros e deixo um punhado de texto para pesquisa, para serem os textos para serem utilizados com responsabilidade, com sensatez, com lucidez, ok? Bem, vamos então à liturgia da Igreja Católica que eu transmito neste vídeo. É de quarta-feira, 9 de julho de 2025, dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, virgem religiosa da Igreja Católica, santa, pois é, e viveu no Brasil. 14ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. Do rito, temos o ofício da memória em homenagem a Santa Paulina. Depois teremos a biografia dela. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 41, versículos dos 55 ao 57. Capítulo 42, versículos do 5º ao 7º e do 17 ao 24. Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento, e ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia disse-lhes: Fazei o que já vos disse, vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: Não vos adverti, dizendo: Não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 32 na Bíblia Vulgata ou 33 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 10º ao 11, 18 a 19, refrão 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repetamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração,
vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Agora o Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 1º ao 7º. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A evangelização, gente, envolve o empenho pela restauração dos laços de fraternidade e a saída em busca dos afastados e necessitados. A exemplo dos primeiros discípulos, somos chamados hoje a seguir os passos de Jesus. Nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus. Bem, temos reflexão aqui no livro Igreja em Oração. Vou passar para vocês sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje relata a escolha, o chamado e a missão dos 12 apóstolos. Na verdade, a restauração do povo de Deus, a começar por Israel. Mesmo sendo pessoas imperfeitas e tão diferentes entre si, os discípulos se apresentam unidos pela fé e pelo amor a Jesus. Devemos nos sentir também chamados e enviados em missão pelo Mestre, no anúncio e no testemunho da salvação. Nós estamos aqui fazendo isso, nos meus endereços telemáticos. Agora eu tenho aqui uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Constatada a necessidade de trabalhadores para a colheita, para a messe, Jesus constituiu o grupo dos 12 apóstolos, aos quais deu a missão de serem enviados por ele para a evangelização dos povos. Enviados em missão, são homens de origens e culturas diferentes, temperamentos e tendências políticas variadas. Jesus reúne os apóstolos e os mantém perto de si para os instruir. No momento oportuno os envia às ovelhas perdidas por causa dos maus pastores, conforme Jeremias anunciava. Meu povo era um rebanho perdido. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Dá-lhes a tarefa de libertar integralmente as pessoas, por isso lhes confere o poder de expulsar demônios e curar toda doença e toda enfermidade. Qual é o núcleo
da pregação que Jesus lhes propõe. Anunciem o reino dos céus que está próximo. Ou seja, o reinado de Deus está ao alcance de todos, desde que se abram para o acolher. Agora, o livro Palavra e Vida também tem uma meditação ou explicação sobre o texto. Nossa cultura não acredita em demônios. Todavia, curiosamente, basta abrir os olhos para nos encontrarmos com a realidade desse mal. Diante dele nos sentimos impotentes. Domina-nos, controla-nos a vida e nos leva a fazer o que não queremos. Por isso, hoje, continua sendo preciso que Jesus chame muitos pelo nome para que expulsem os espíritos imundos que nos afundam na miséria da violência, da inveja, da ira e da cobiça, e que nos curem dos vírus, do egoísmo e do ódio que nos corroem por dentro. Onde estão os que devem proclamar que o reino de Deus está próximo? Estão aí? Estão aqui? Nós estamos sim, né? Aqui para falar do reino de Deus, seguindo o que Jesus mandou. Bem, agora vamos aos santos do dia. Os santos do dia são importantes para a nossa vida, porque eles seguiram o que Jesus mandou, não é? Os santos fizeram justamente aquilo que Jesus determinou para cada um de nós. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos saber da história dos santos, então? Estou procurando aqui uma das histórias. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Tem aqui uma da Madre Paulina, né? Santa Paulina de Jesus. O nome dela era Amabile Lúcia Visentiner. Nasceu na Itália em 1865 e faleceu em 1942 no Brasil, onde chegou aos 9 anos de idade. Aqui fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, cujo carisma envolve o serviço aos mais necessitados e aos que vivem em situação de maior injustiça. Sua dedicação aos idosos e doentes, órfãos, sua inspiração para a nossa vida cristã, é um trabalho que comove a todos, né? Essa sua missão, trabalho que levou-a à santidade. Agora vamos aqui ao site rs21.com.br, é o site da TV Rede Século XXI. Esse site traz um resumo também da história de Santa Paulina. Vamos lá. Paulina nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 em Vigolo Vataro, Trentino Alto Adige, norte da Itália. Recebeu o nome de Amabile Lúcia Visentiner. Era a segunda filha de Antônio Napoleone Visentiner e Ana Pianeser. Santa Paulina foi imigrante italiana radicada no Brasil desde os 9 anos de idade, adotando o país como sua pátria e os brasileiros como seus irmãos. Imigrou juntamente com seus pais, seus irmãos e outras famílias da região trentina no ano de 1875, estabelecendo-se na localidade de Vigolo Nova Trento, no estado de Santa Catarina. Em 1877, faleceu sua mãe e Amabile cuidou da família até o pai contrair novo casamento. Desde pequena ajudava na paróquia de Nova Trento, especificamente na capela de Vigolo, como paroquiana engajada na vida pastoral e social. Aos 12 de julho de 1890, com sua amiga Virgínia Rosa Nicolodi, deu início à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, cuidando de Ângela Viviane, em fase terminal de câncer, num casebre doado por Beniamino Galotti. Após a morte da enferma em 1891, juntou-se a ela mais uma entusiasta de ideal, Teresa Ana Maule,
Em 1894, o trio fundacional da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição transferiu-se para a cidade de Nova Trento. Receberam em doação terreno e a casa de madeira dos benfeitores João Vale e Francisco Sgrott, hoje um centro de encontros. Em 1903, Santa Paulina foi eleita pelas irmãs superiora geral por toda a vida. Nesse mesmo ano, deixou Nova Trento para cuidar dos ex-escravos, idosos e crianças órfãs. Também filhas de ex-escravos e pobres do Ipiranga, em São Paulo, capital paulista. Recebeu o apoio do padre Luiz Maria Rossi e a ajuda de benfeitores, em especial do conde Dr. José Vicente de Azevedo. Em 1909, a congregação cresceu nos estados de Santa Catarina e São Paulo. As irmãs assumiram a missão evangelizadora na educação, na catequese, no cuidado às pessoas idosas, doentes e crianças órfãs. Nesse mesmo ano, Santa Paulina foi deposta do cargo de superiora geral pela autoridade eclesiástica e enviada para Bragança Paulista, a fim de cuidar de doentes e asilados, onde testemunhou humildade heróica, olha aí, e amor ao reino de Deus, compreendendo que a obra é de Deus e não sua, ela se submeteu humildemente e permaneceu por 9 anos naquela missão. Que bênção, hein? Em 1918, Santa Paulina foi chamada a viver na sede geral da congregação, onde testemunhou uma vida de santidade e ajuda na elaboração da história da congregação e no resgate do carisma fundante. Acompanhou e abençoou as irmãs que partiram em missão para novas fundações. Alegrou-se com as que eram enviadas aos povos indígenas no Mato Grosso em 1934. Rejubilou-se com um decreto de louvor dado pelo Papa Pio XI em 1933 à congregação, e Santa Paulina morreu aos 76 anos, septuagenária, hein? Na Casa Geral Paulista, dia 9 de julho de 1942, com fama de santidade, pois viveu em grau heróico as virtudes de fé, esperança e caridade e demais virtudes. O primeiro milagre foi registrado em Imbituba, Santa Catarina, no qual foi reconhecida a cura instantânea, perfeita e duradoura de Heloísa Rosa de Souza, que possuía uma doença complexa, a morte intrauterina do feto e sua retenção por alguns meses, extração com instrumentos e revisão do útero, seguida de grande hemorragia e choque irreversível. O caso foi discutido e posteriormente o Santo Padre ratificou em decreto, aprovando as conclusões da congregação para as causas dos santos. Já o segundo milagre comprovado ocorreu com a menina Isa Bruna Vieira de Souza, de Rio Branco, no Acre. Ela nasceu com má formação cerebral, diagnosticada como meningoencefalocele, hospital de grande porte. No 5º dia de vida foi submetida, embora anêmica, a uma cirurgia, e depois de 24 horas apresentou crises convulsivas e parada cardiorrespiratória. A avó da menina, Zaira Darube de Oliveira, rezou a Madre Paulina durante toda a gestação da filha e também durante o período no hospital. A menina Isa Bruna foi batizada no próprio hospital, dentro do balão de oxigênio, e logo se recuperou. A cura foi atestada pelo Santo Padre, e no dia 19 de maio de 2002, o Papa São João Paulo II canonizou Santa Paulina, reconhecendo suas virtudes em grau heróico, humildade, caridade, fé, simplicidade, vida de oração, entre outras virtudes, hein? Santa Paulina, rogai por mim. Santa Paulina, rogai por nós. Santo do dia 9 de julho, São Nicolau Pic, São Vilaudo e companheiros, de acordo com o site conexãofraterna.com.br, no dia 9 de julho, a família franciscana, em especial a Ordem dos Frades Menores e a Ordem dos Frades Menores Conventuais, celebram São Nicolau Pic,
São Vilaudo e seus companheiros mártires na Holanda. No ano de 1572, na Holanda, alguns adeptos do calvinismo se rebelaram contra o governo do rei Filipe II e, coordenados pelo príncipe de Orange, tomaram à força armada algumas cidades, entre elas a de Gorkum. Depois de prender o governador da cidade, os padres, freis e fiéis que também lá moravam, os soldados os ameaçaram de morte caso não negassem principalmente a fé em Jesus Cristo presente na Eucaristia. Todas as teses dos soldados gueuses eram refutadas pelos freis e foram causa de ainda mais tortura e enforcamentos no dia 9 de julho de 1572. E o local onde ocorreu o martírio é até hoje meta de peregrinação de muitas pessoas. Foram canonizados pelo Papa Pio X. Olha aí, a canonização aconteceu pelas mãos do Papa Pio X, no dia 29 de junho de 1867. São Nicolau Pique, São Vilaudo e companheiros mártires, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 9 de julho, Santa Anatólia. Santa Anatólia, virgem mártir, no tempo de Décio, foi condenada à morte na cidade de Tiron ou Turion ou Tora. Sobre a identidade do lugar há muita discussão entre os críticos. Ela estava morando isolada com a irmã quando a perseguição surgiu violentamente e foi pedida em casamento por um jovem chamado Aurelius. Que ela realmente se casou, duvidam os bolandistas, os estudiosos jesuítas. Sob o ponto de rendimento, devido à solicitação de sua irmã Victória, ela foi reforçada pela visão de um anjo. Banida de Tora, ela foi denunciada como cristã. O carrasco Audax trancou-a em um quarto com uma serpente venenosa, mas vendo que nenhum dano foi feito a ela pela serpente, também professou a fé e morreu como um mártir. Anatólia foi condenada à morte pela espada. Santa Anatólia, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santa Anatólia, que está junto de Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador do Universo. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, corpos ressuscitados, glorificados, algo indizível, inefável, grandioso, inexpressável, inexprimível. Não haverá mais esse tempo e espaço como temos aqui. Algo que não sabemos falar em palavras humanas. Teremos um corpo parecido com o de Jesus, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, quando ele desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a comida, quando mudou a aparência para os próprios discípulos de Emaús, para os apóstolos, para Maria Madalena. Então é um corpo que não está mais sujeito a esse tempo e espaço. É um corpo transfigurado. Teremos esse corpo. Para isso, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso santificador, nosso paráclito, nosso defensor espiritual.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 ou então @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.